Você sabe por que é comum ouvir que o Brasil tem tudo para dar certo, mas não prospera? A história da primeira multinacional brasileira, a Varig, vai nos mostrar informações nunca vistas antes, que são fundamentais para entender o que realmente acontece no Brasil. Um grande orgulho nacional e uma das maiores multinacionais, teve uma história cheia de sucessos e dificuldades. Ela foi a primeira empresa aérea brasileira, sendo fundada em 7 de maio de 1927 em Porto Alegre. Ciente de todo o potencial da aviação, o alemão Otto Ernst Mayr se mudou para o Brasil, na tentativa de viabilizar uma empresa aérea. De um serviço de bordo inovador nunca visto antes, a problemas nos bastidores, é essa história surpreendente e magnífica desta gigante brasileira que veremos agora. Otto Ernst Mayr, responsável pela criação da gigante Varig, foi um ex-oficial aviador da aviação real prussiana, nascido em 1897, na Alemanha. Em 1921, Otto emigrou para o Brasil, contratado por uma empresa alemã em Recife. Devido à sua paixão e dedicação pela aviação, tentou fundar uma empresa de transporte aéreo em Recife, e também no Rio de Janeiro, mas foi somente em Porto Alegre que ele teve o apoio necessário. Já com tudo projetado para começar o que seria uma das maiores empresas brasileiras, no ano de 1926, ele partiu de volta para a Alemanha, com o objetivo de adquirir aeronaves e recrutar funcionários experientes. Durante a sua estadia na Alemanha, ele fechou um acordo com a Condor Syndicate, uma companhia aérea alemã, para fornecer uma aeronave e funcionários para operá-la, em troca de 21% das ações da futura empresa aérea brasileira. Voltando ao país, foi inaugurado o primeiro voo comercial da história do Brasil, e no dia 7 de maio de 1927 foi criada oficialmente a Aviação Aérea Rio-Grandense, ou simplesmente Varig, uma empresa que seria a paixão dos brasileiros por muito tempo. A primeira aeronave da empresa foi o Dornier Wal, batizado de Atlântico. Já a primeira rota da Varig ficou conhecida como a Linha da Lagoa, e ligava Porto Alegre, Pelotas e o Rio Grande. Estes primeiros voos eram feitos em baixas altitudes, entre 20 e 50 metros, sobre a Lagoa dos Patos, numa velocidade de cruzeiro de 160 km por hora. O avião tinha capacidade para levar até 9 passageiros. No check-in, o passageiro era pesado junto com sua bagagem, e se passasse de 75 quilos, era cobrado como excesso. Já iniciando com o pensamento de oferecer uma experiência agradável aos seus passageiros, eram distribuídos algodão e chicletes. O algodão servia para colocar nos ouvidos para abafar o barulho dos motores, e o chiclete para aliviar o desconforto causado pela mudança de pressão. Este voo durava cerca de 2 horas e 20 minutos, bem mais rápido do que uma viagem de trem, e o bilhete não era muito mais caro. O desafio da empresa era convencer as pessoas de que viajar de avião era seguro, confortável e mais rápido do que os outros meios de transporte. Nessa época, tudo ainda era muito primitivo, ao começar pelo embarque, da qual participavam pessoalmente o fundador da companhia e o primeiro funcionário, Rubem Berta, nome este que você verá com frequência neste vídeo. Os passageiros eram reunidos no cais do porto, para serem transportados de lancha até a Ilha Grande dos Marinheiros, onde os bilhetes eram conferidos. No final de 1927, a Varig transportou um total de 668 passageiros, e a empresa recebeu sua segunda aeronave, o Dornier Merkur, batizado de Gaúcho, juntamente com outra aeronave. Mas estas não costumavam levar passageiros, pois só haviam lugares para um passageiro e o outro para o piloto. O comandante e os tripulantes usavam pesados casacos, capacetes de couro e óculos protetores, já que eles não tinham qualquer proteção contra os ventos. Porém, toda essa parceria da Varig com a empresa alemã, que parecia ser próspera, teve seu fim, e a Varig teve que devolver suas 2 aeronaves, o Atlântico e o Gaúcho. Sem ter como transportar seus passageiros, que já estavam ficando acostumados com os serviços da empresa, a Varig buscou ajuda com o governo do Rio Grande do Sul. E do governo, a companhia conseguiu um terreno para construir um hangar e adquirir novas aeronaves Junkers. Neste momento, com o crescimento das rotas, os pilotos da Varig criaram uma maneira inusitada de se guiar. Para saber se estavam na rota certa, eles observavam se os animais se assustavam ou não com o barulho do motor da aeronave. Se eles se assustavam, era sinal de que não estavam acostumados com o barulho, ou estavam na rota errada. Se os animais ficassem tranquilos, estavam na rota certa. Outra técnica utilizada por um piloto chamado Grace
era colocar a cabeça para fora da cabine para sentir o cheiro no ar. Se ele conseguisse sentir o cheiro de carvão, ele sabia que estava sobrevoando as minas de Arroio dos Ratos ou Butiá. Até meados de 42, a frota da empresa era composta de aeronaves alemãs, e com a Segunda Guerra Mundial, se tornava cada vez mais difícil conseguir os insumos para elas, forçando assim uma renovação da Varig. Otto Meyer então adquiriu uma aeronave de origem inglesa, chamada de Havilland Dragon Rapid, que fez seu primeiro voo internacional da companhia entre Porto Alegre e Montevidéu no dia 5 de agosto de 1942. A guerra também fez com que Otto Meyer se afastasse da empresa para protegê-la, já que ele era de origem alemã, e em seu lugar assumiu o gaúcho Rubem Martim Berta, o primeiro funcionário da Varig, contratado pelo próprio Otto. Berta começou a trabalhar com 19 anos na companhia e se tornou presidente e foi marcante com seus sonhos e pioneirismo em cooperativismo, fazendo da Varig uma paixão dos brasileiros, e principalmente de seus colaboradores, como veremos agora. O sonho de Berta era ver a Varig dar a volta ao mundo, mas a sua mais ousada e inovadora contribuição para a empresa foi a criação da Fundação de Funcionários da Varig, que depois foi renomeada para a Fundação Rubem Berta. A partir deste momento, a Varig adquiriu aeronaves mais modernas e que ofereciam mais conforto para os passageiros. O Messerschmitt M20 foi o primeiro a ter cabine de comando fechada. Nessa época, também se iniciou o conceito de padronização da frota, com as aeronaves Lockheed Electra 1. Foram nos anos 40 também que se iniciou o serviço de bordo na Varig. Uma caixa de lanches frios era distribuída aos passageiros pelo copiloto, pois na época não existiam comissários. Após a hegemonia desses chamados restos de guerra, Berta decidiu renovar sua frota com equipamento americano e logo criou a primeira linha internacional de longo curso da empresa, ligando o Brasil aos Estados Unidos. Não podemos dizer que foi fácil. Ainda em 1950, Rubem Berta sofreu um ataque cardíaco, resultado da grande pressão que impunha a si mesmo. A Varig adquiriu 3 aeronaves Lockheed Super Constellation, especialmente para voos para Nova York. A introdução de uma aeronave complexa, avançada e do porte do Super G Constellation causou uma modernização completa na Varig, com uma revisão completa do serviço de bordo, novos hangares, depósitos, oficinas e até mesmo uma nova imagem corporativa. O Constellation foi a primeira aeronave da Varig a apresentar a clássica pintura com a faixa azul na altura das janelas. Além do novo visual, a Varig preparou um serviço de bordo que se tornou referência mundial. O luxo a bordo do Super G Constellation da Varig incluía iguarias como lagostas, fazões, caviar e champanhe, tudo isso servido por comissários com uniformes e maquiagens impecáveis, talheres de prata, louças de porcelana e taças de cristal. A companhia chegou até a tentar fazer churrasco dentro dos aviões, esforço naturalmente frustrado pelos sistemas de ventilação e pressurização da aeronave. Outro fator determinante para a empresa era que Rubem Berta tinha grande afinidade com o poder público federal. Chegou a ser convidado por 2 vezes para ser ministro do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas recusou. Em 1965, de acordo com algumas informações de sua concorrente, ele participou junto com o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes, de reuniões com o intuito de conquistar o espaço da Pan Air do Brasil, então detentora das concessões para as linhas internacionais para a Europa. De fato, quando o voo da Pan Air com destino a Paris foi impedido de decolar por ordem do ministro da Aeronáutica em fevereiro de 1965, um Boeing 707 da Varig encontrava-se pronto, com a tripulação a postos para substituí-lo de imediato. Berta foi responsável por introduzir o primeiro avião comercial a jato no Brasil, o Sul Aviation Caravelle, e substituiu a Pan Air como a maior empresa aérea brasileira. Entretanto, não sobreviveu para ver o grande sonho de sua vida, ver a Varig voar ao redor do mundo. Em 14 de dezembro de 1966, quando estava trabalhando em seu gabinete na Varig, teve outro infarte. Continuou trabalhando, dando tarefas para suas secretárias, enquanto os médicos o atendiam, até que faleceu 20 minutos depois, com apenas 59 anos de idade. A Varig passou a atender vários destinos na Europa e Oriente Médio, como Lisboa, Madrid, Roma, Paris, Franco, Londres e Beirute, se consolidando como a maior companhia aérea da América Latina. Estes eram os anos dourados da aviação. Estar em um avião era muito chique e muito caro. O slogan era Varig, a forma elegante de voar. Mesmo que fosse verão, os passageiros vestiam seus melhores ternos e os passageiros os seus melhores vestidos, que ainda podiam incluir luvas e chapéus. A década de 70 ficou conhecida como a época de ouro da Varig.
marcada pela maior presença dos jatos nas rotas domésticas e pela chegada dos primeiros wide-body, aeronaves de fuselagem larga. A Varig fez grandes investimentos na sua principal base, o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, que na época estava inaugurando seu novo terminal de passageiros. Com a chegada dos anos 90, o que parecia um sonho já dava indícios que estava chegando ao fim. Em abril de 1990, o gaúcho Rubel Thomas foi eleito presidente da Varig e a liderou no difícil período que atingiu duramente toda a indústria de transporte aéreo, com o início da Guerra do Golfo. As trocas de comando da companhia eram constantes, a ponto de não deixar que a empresa seguisse uma linha estratégica, a fim de manter e aumentar seu desenvolvimento. Com a abertura do mercado, as companhias aéreas viram a competição aumentar, os preços diminuírem e a ocupação das aeronaves declinar. Para se adequar à nova realidade, as companhias tiveram que reduzir os custos, e isso significa menos mimos para os passageiros, refeições mais simples e adeus para as bebidas alcoólicas em voos domésticos. A Varig foi a única companhia de bandeira brasileira a obter exclusividade na operação de linhas internacionais de longo percurso. A hegemonia durou 18 anos e terminou em 1991, na gestão de Fernando Collor de Mello. Neste período, a VASP e a Transbrasil também passaram a ser contempladas com as rotas internacionais. Assim, se estabeleceu a reciprocidade para que as 4 empresas norte-americanas também se estabelecessem no Brasil. A crise atingiu em cheio as operações da Varig a partir de 2003. A empresa apresentava dificuldades para pagar o arrendamento dos aviões. A General Electric Company, GE, segunda maior empresa de aluguel de aeronaves do mundo, queria entrar com pedido na justiça de arresto de 27 aviões, um terço da frota da companhia. A criação da fundação tinha como objetivo proteger os interesses dos funcionários e evitar que indivíduos ou grupos econômicos assumissem o controle da companhia. No entanto, com o passar do tempo, ela se transformou em um órgão moderador, adotando um modelo de gestão prejudicial. O corpo executivo da empresa era obrigado a obter a aprovação da fundação para tomar decisões, o que acabou custando muito caro. Afundando-se cada vez mais em dívidas, a Varig continuava mantendo um elevado custo de operação e gastos desenfreados. Já em 2001, a Gol entrou no mercado nacional, acirrando a concorrência, e com os atentados de 11 de setembro, as dívidas da Varig aumentaram. Outro baque forte foi quando a Varig e TAM assinaram uma carta de intenções para se unirem e começaram a compartilhar voos. Porém, o resultado foi a Varig perdendo a liderança do mercado doméstico para a TAM. Em junho de 2005, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial, tornando-se o primeiro grande caso da nova Lei de Recuperação Judicial, que havia sido promulgada um ano antes, para substituir a Lei de Concordata e tentar evitar a falência das empresas brasileiras. A partir deste momento, todas as tentativas e negociações foram por água abaixo, e foram culminando até o fim da empresa. Para muitos, o fim da companhia se deu devido a problemas econômicos e políticos do país, que acabaram puxando o tapete da gigante empresa brasileira. E você, o que acha que foi determinante para a extinção da tão amada Varig aqui no Brasil? Conte para nós nos comentários. Somos o Trio de Negócios.